Quais foram as principais mudanças que tivemos em 2020 no direito previdenciário? Mas não dá para falar de 2020 sem falar de 2019. Aliás, muitas coisas ruins aconteceram no final do ano de 2019 e que refletiram durante todo o ano de 2020. E aqui eu não estou falando só do Covid-19, não. Estou falando da reforma da Previdência, que aconteceu em 13 de novembro de 2019. Bom, eu sou o Thiago Bachur, você está no Bachurcast, o podcast da Bachur Cursos, e daqui a pouquinho nós vamos ver isso melhor. E a reforma da Previdência falou muita coisa, mas deixou de falar outras tantas. E deixou para que fosse regulamentado no futuro algumas das mudanças. Muitas coisas que deveriam ser feitas através de emenda à Constituição, a própria emenda 103 de 2019 facultou que essas mudanças poderiam vir depois por leis, regulamentos e decretos. E muitos estudiosos falam que este ano de 2020 houve a portarização de normas previdenciárias. Como assim? A normatização de muitas regras não vieram por leis, não vieram por decretos, mas sim por portarias e instruções normativas. Aqueles que defendem a previdência social para ela ser mais dinâmica, fala que isso facilitou porque colocou na prática, através dessas instruções, dessas portarias, o que eles praticavam já e ganhou tempo. Mas, se nós formos olhar sobre o aspecto legal disso tudo, a discussão não foi para plenário. É muito mais fácil aprovar uma instrução normativa, uma portaria, do que uma lei, do que uma emenda à Constituição, do que um decreto. Então, muitos trabalhadores acabaram sendo prejudicados por conta dessa portarização, que é o que eles estão chamando o que aconteceu no ano de 2020. Bom, falar nisso, teve muitos benefícios que tiveram transformações. Aliás, alguns tinham e não tinham. Houve muito vai e vem nessa história. Por exemplo, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, regulamentado na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, foi e voltou várias vezes. Só para lembrar, o critério para qualificação da renda para ter direito ao benefício da LOAS, de acordo com a legislação, era 1/4 do salário mínimo por pessoa para fazer jus ao benefício da LOAS, ok? Ok, tá? Acontece que veio uma lei, a Lei 13.981 de 2020, e passou para meio salário mínimo. Depois veio a Lei 13.982 em 2020, que voltou para 1/4 do salário mínimo, mas falou dizendo que em janeiro de 2021 passaria para meio salário mínimo. Só que esse dispositivo, houve veto. E aí o que acontece? Ficou em aberto. O que vai acontecer? Bom, o INSS a partir de agora poderá negar benefício porque não existe uma renda mínima definida para ter direito ao benefício da LOAS. Bom, e com o Covid-19 o cenário do INSS ficou um pouquinho pior para o segurado. Embora tenha havido uma turbinada na questão do uso da informatização, do sistema Meu INSS, muita coisa que era física passou a ser feita de forma eletrônica, na prática está existindo ainda falta de servidores diante da grande demanda que se tem. Então, um represamento muito grande de pedidos de benefício no INSS. Estima-se que cerca de 1.800.000 pedidos estão represados lá. Isso fez com que o Ministério Público Federal e o INSS firmassem um acordo judicial para que os benefícios tivessem um prazo maior para uma resposta. Praticamente dobrou-se o tempo de espera do segurado. E o pior, sem quase nenhuma sanção se o INSS descumprir esse prazo que foi dilatado.
E ainda por conta do Covid-19, perícias não puderam ser realizadas e aí o governo concedeu benefícios emergenciais por incapacidade. A pessoa mandava a documentação médica e um perito do INSS analisava essa documentação que foi escaneada através do meu INSS para ver se concedia ou não os benefícios. Praticamente foram concedidos benefícios no valor de um salário mínimo e depois, com a reativação da normalização do INSS, normalização vírgula, né? Esses benefícios foram revistos e as diferenças foram pagas. Quem andou recebendo de forma indevida fica como está. Agora, falar em perícia também uma outra novidade, a grande polêmica da teleperícia do INSS, que está causando uma grande confusão neste ano de 2020 e que com certeza vai se arrastar por 2021 essa polêmica também. Outro serviço que foi diversas vezes adiado pelo INSS é a confirmação do segurado, né? A prova de vida foi diversas vezes adiada por conta do grupo de risco, que são segurados idosos, deficientes, pessoas doentes. No âmbito judicial, muitos temas importantes foram julgados pela Justiça, né, dando efeito vinculante, principalmente na TNU, no STJ e no STF. Isso quer dizer que casos idênticos que forem para a Justiça agora terão que ter a mesma decisão. Exemplos de coisas legais que foram julgadas. O tema 709 do STF, que disse que não é possível a continuidade na atividade insalubre do segurado que teve aposentadoria especial. A ADI 6096, sobre o afastamento da decadência para discussão do indeferimento do benefício previdenciário. O tema 942 do STF, da contagem do tempo especial e aproveitamento no regime próprio da Previdência Social. O tema 1031 no STJ, que considerou atividade de segurança, de vigilante, armado ou não, como especial. O tema 1030 também do STJ, que fala da renúncia dos valores excedentes a 60 salários mínimos e a fixação da competência nos juizados especiais federais. Enfim, teve muitos casos que foram julgados e que abriu um monte de chance para os segurados. Porém, ficou muita coisa sobrestada pela Justiça e inseriu no regime de recursos repetitivos muitas outras coisas que esperam ser julgadas agora em 2021. Está na pauta muitas outras mudanças e espera-se que seja para melhor. Embora o ano de 2020 esteja terminando e começando 2021, vamos ver se entre o final de 2020 e começo de 2021 não temos nenhuma surpresa desagradável como aconteceu em anos anteriores, tá? Bom, eu sou o Thiago Bachur, você está no Bachurcast, o podcast da Bachur Cursos. Aproveite, se inscreva em nossos canais, dê o seu like, curta as nossas páginas e fique atento a todas as notícias e informações da Bachur Cursos. Um forte abraço e até mais!